É incrível como é que esses ecos assim vão chegando na gente aqui. Eu fico tentando imaginar como o pessoal da época devia ler isso e olhar para o futuro, né? Para a gente hoje talvez seja um pouco mais cômodo, mas qual é o sentido de esperança que eles tinham naquela época, né? O profetismo ele passa muito por essa questão da recepção, né? Que eu já citei a teoria do Hans Jaus, né? Que é a estética da recepção. Não é sobre necessariamente Bíblia, mas é bacana de ser aplicada aqui para a gente entender um fenômeno da cultura, né? Então, a cultura é de um povo aqui que vive a tensão do exílio. A tensão do exílio, aqui dentro do que é explorado na cultura que é apresentada em Isaías, o exílio representa essa quebra da aliança, porque você sai do lugar onde é a terra da aliança, você perde o rei que seria o rei da aliança, então essa aliança é quebrada. O exílio não é apenas, tá, eu estou numa terra diferente, o que para a gente às vezes até é interessante, eu moro fora do meu país. Para eles, isso quer dizer a não presença de Deus. Acabou. E isso afeta toda o status de justiça, da tzedakah, do shalom, que é essa paz, a prosperidade. Tudo cai por terra. Então surge essa utopia. Né? Utopia, que é uma noção que às vezes é mal entendida. Né? A utopia não só como não lugar, a utopia como um lugar que talvez ainda não exista, ou não da maneira que eu quero, mas eu anseio por ele. E o Messias, a figura messiânica é aquela que leva o povo, ou esse grupo que tem essa expectativa do lugar onde está, até esse lugar onde ele quer estar. Essa construção da esperança. E essa construção da esperança messiânica, ela surge da própria palavra, né? O Machia, que tem a ver com unção, aquele que tem o óleo sobre ele. Inicialmente, isso vem lá desde os hititas, que é quando você quer consagrar alguma coisa, uma pedra, um lugar, você unge aquele negócio. E isso passa para a questão de rei. Quando um rei vai assumir, ou há um reconhecimento de que esse rei é o capaz para governar o povo, que ele é consagrado para isso, então ele é ungido, é o Machia. E isso passa para o antigo Israel. A esperança de que virá um rei que conseguirá colocar essas questões aqui em prática, que é a tzedakah, a justiça, o shalom, o direito, o que vai trazer para a terra, o que vai estabelecer o reino. E aí entra aquilo que a gente tinha falado. Há uma divergência aqui, latente no texto. A divergência que é o seguinte: esse rei ele não pode vir de outra dinastia. Não vem lá do Reino do Norte. E essa dissensão entre os dois. Tem o pessoal do Reino do Sul. Mas surge essa noção. Mas como virá esse Machia? E cada rei que passa, ou cada pessoa assim, que talvez demonstre um pouco de liderança, é alguém que se espera. Será ele o Machia? Ou será esse grupo? Que o Machia não necessariamente é só um indivíduo, mas pode ser dentro da mentalidade do judaísmo pós-exílio, pode ser um grupo, pode ser mais de uma pessoa. Como virá esse Machia? Pode ser um sacerdote. E aí os profetas, eles muitas vezes, alguns deles, nos levam para o outro lado, que não é o Machia da honra e da glória, é o Machia da criança, do pobre. E isso é tão bonito e até implícito em algumas coisas, que no próprio conjunto de poesias e cânticos do povo, isso está presente. Em alguns salmos, assim, de maneira bem assim, às vezes, tangencial, o povo cantava isso. Das crianças de colo, dos pequenos, vem o perfeito louvor. É a noção de que a esperança não está no grande, está no pequeno. Os salmos que falam os mansos da terra, os quietos da terra, Deus trará, Javé trará a tzedakah, vai trazer justiça, e esses mansos da terra vão poder louvar o Senhor. Então, essa esperança, ela é nutrida de maneira como que de dentro, né? Cantado nas músicas, mesmo pelos reis, mesmo pelos poderosos, que às vezes fazem o contrário da justiça divina, mas aquilo estava lá, implícito. Né? E vai chegando até os tempos do Novo Testamento, onde a gente vê isso escancarado. Aparece um Jesus, ele não vem do nada, né? Jesus, ele
Ele aparece num contexto bem construído e religioso, de gente que entende do profetismo. O profetismo, a interpretação dele é construída ao longo dos anos. Não tem um vácuo total de profetismo. O povo está atento. Só que a questão que fica é, será que o povo vai reconhecer esse Machia na pobreza do carpinteiro, na simplicidade daquele que vem lá da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí Jesus é apresentado, né? E a tradição de Jesus ela é construída no profetismo, né? Várias imagens e palavras, as expressões de Jesus vêm dos profetas, e não só as imagens. Aí é bacana também perceber a narrativa desses profetas. O trajeto que eles fazem, que a gente já falou aqui de Isaías, de passar pelo Jordão, todas essas questões. Na tradição de Jesus, nessa personagem que é apresentado para a gente, isso tudo vai como que culminando, né? A tradição profética do manso da terra, do humilde, até chegar no Machia Jesus. Essa ideia de um Messias que viria de um povo pobre, ou que viria do seio da nação em pobreza, já é de algum modo colocada nas entrelinhas da profecia no capítulo 7, que diz que essa criança comeria leite e mel, que são indicativos de alimentos, manteiga e mel, perdão, que são indicativos de alimentos da pobreza, ou seja, da classe baixa. E lá no capítulo 8 fala que as únicas coisas que seriam deixadas para Emanuel seria uma terra arrasada. No capítulo 8, verso 8. Ou seja, esse Emanuel futuro que viria, nasceria, mas no contexto em que ele se alimentaria de manteiga e mel e viveria numa terra que era economicamente arrasada. Então já fica muito nas entrelinhas do profeta Isaías que ele seria um Messias que viria da pobreza, né? E não da classe alta do povo. Essa conexão que você colocou também, Mateus, entre a figura do Messias e aquele que redime o povo do exílio, já é retratado no final do capítulo 11 também de Isaías. Porque fala que, nesse final do capítulo 11, se diz que, como resultado da obra do tronco de Jessé, né, como resultado da obra desse renovo, haveria um caminho plano para o restante do povo, o que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, esse Messias traz um novo êxodo. Essa figura messiânica provoca um novo êxodo no povo. Nem que nós entendamos que isso seja de forma espiritual, mas ainda assim é um novo êxodo. Você vê novamente, né, a figura do Messias sendo interpretada à luz do profetismo, inclusive iniciado na figura de Moisés, como o primeiro profeta de Israel, né?